Olá, este é o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia no canal ATV Português, onde contamos dos desdobramentos no fronte, tecnologia ucraniana, vida dos militares e últimos acontecimentos globais. Inscreva-se para saber mais do que está acontecendo. Hoje, 6 de novembro, falaremos do seguinte: tensões nucleares crescem entre Estados Unidos e Federação Russa. Uma base de armazenamento e lançamento de Shahed atingida em Donetsk ocupada. Déjà vu de Oreshnik Putin e a velha estratégia de blefe. Em 26 de outubro, o ditador russo afirmou ter testado o míssil de cruzeiro Burevestnik como ogiva nuclear. O chefe do Estado-Maior russo, Gerasimov, informou que o lançamento ocorreu em 21 de outubro e que o míssil é capaz de atingir alvos a qualquer distância. Putin ordenou preparar a infraestrutura para seu desdobramento. No dia seguinte, Donald Trump declarou que os Estados Unidos possuem o submarino atômico mais poderoso perto das costas da Rússia e destacou que a parte americana também realiza testes. Em 29 de outubro, o chefe do Kremlin falou sobre o drone submarino nuclear Poseidon, garantindo que não possui equivalentes no mundo. Naquele mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos ordenou que os militares iniciassem imediatamente os testes de armas nucleares. Já em 30 de outubro, o porta-voz de Putin, Peskov, apressou-se em esclarecer que os testes do Burevestnik e do Poseidon não foram nucleares, alegando que os Estados Unidos interpretaram mal as palavras de Putin. O presidente Donald Trump ordenou ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos que iniciasse os testes de armamento nuclear. A informação foi divulgada pelo chefe da Casa Branca em sua página na rede social Truth Social. Trump enfatizou que os Estados Unidos possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país e que, se alguém se permitir realizar testes, os Estados Unidos agirão em conformidade. A situação está se tornando alarmante. Foi assim que comentou o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Francesas, Fabien Mandon, sobre os possíveis testes de armas nucleares na Rússia e nos Estados Unidos. O general compareceu à Comissão de Assuntos Exteriores e Defesa do Senado francês. Ele mencionou os recentes lançamentos russos dos mísseis Poseidon e Burevestnik, ambos capazes de transportar ogivas nucleares, e destacou que tais ações representam motivo de preocupação para o planeta. O presidente dos Estados Unidos reagiu e anunciou imediatamente a retomada dos testes nucleares. Ao menos, sugeriu que eles poderiam ser retomados. Esse clima é preocupante. Estamos na fase de debate e estamos sendo bastante vigorosos em nossas ações e palavras. Fabien Mandon, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Francesas. Segundo o secretário de Defesa britânico, John Healey, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda pode obrigar o ditador russo Putin a sentar-se à mesa de negociações. Ele também destacou que os parceiros da Ucrânia, na coalizão de dispostos, estão atualizando constantemente sua estratégia conjunta para garantir a paz na Ucrânia após o fim das hostilidades. O presidente Trump é a figura capaz de levar Putin à mesa de negociações e, potencialmente, por fim à guerra. Estamos atualizando constantemente nosso trabalho conjunto para estarmos preparados para ajudar a garantir a paz quando chegar o momento oportuno. John Healey, secretário de Defesa do Reino Unido, em declaração a Político. Putin pediu pessoalmente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajuda na guerra contra a Ucrânia, que a Rússia não conseguiu encerrar há mais de 10 anos. Foi assim que declarou o chefe da Casa Branca durante um fórum empresarial em Miami. Segundo Trump, a conversa com Putin ocorreu há cerca de 2 semanas. Conversei com Putin há 2 semanas. E ele me disse: estamos tentando resolver a guerra há 10 anos, mas não conseguimos. Agora é sua vez de resolver. Eu já resolvi questões semelhantes em 1 hora, sem qualquer ajuda da ONU. Por outro lado, a Coreia do Norte começou os preparativos para uma possível reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador Kim Jong-un, segundo informa a Bloomberg, citando a inteligência sul-coreana. De acordo com a agência de notícias, Pyongyang iniciou a coleta de informações sobre funcionários americanos envolvidos em assuntos norte-coreanos. A última reunião de Trump com Kim Jong-un ocorreu em 2019.
A Alemanha planeja aumentar em 2026 sua ajuda financeira à Ucrânia em cerca de 3 bilhões de euros, segundo informa a Reuters. O país pretende continuar apoiando a Ucrânia pelo tempo que for necessário para resistir à agressão russa. Os fundos serão destinados à compra de artilharia, drones, veículos blindados e à substituição de 2 sistemas Patriot. O chanceler Friedrich Merz aprovou esses planos, que devem ser ratificados em breve. A Alemanha continua sendo o maior fornecedor europeu de ajuda militar à Ucrânia desde 2022. Destinou cerca de 40 bilhões de euros e o orçamento para 2026 prevê mais 8 bilhões e meio de euros em apoio adicional. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 1.170 militares russos nas últimas 24 horas, segundo informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 6 veículos blindados e 15 sistemas de artilharia. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo já perdeu um total de 1.147.740 soldados. Também foram destruídos 172 drones e 85 veículos. Nas últimas 24 horas, foram registrados 276 confrontos na linha de frente. Segundo o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia, o setor mais ativo foi de Pokrovsk, onde as tropas russas realizaram 100 tentativas de assalto contra as posições de forças de defesa. No fronte de Oleksandrivka, os defensores ucranianos repeliram 31 ataques e em Konstantinivka, 35. Na área de Kupiansk, na região de Kharkiv, as forças de ocupação russas tentaram assaltar as posições ucranianas 7 vezes, enquanto no setor sul de Slobozhansk, especialmente na área de Vilnyansk, as forças de defesa deteram 14 ofensivas. A noite também foi agitada na Rússia. Drones ucranianos atacaram Volgogrado, provocando um grande incêndio na área de uma refinaria de petróleo, segundo canais russos. Explosões também foram registradas na região de Kostroma, atingindo uma usina termoelétrica na cidade de Volgorechynsk. A planta GRES opera com 4 blocos de energia a gás, sendo um deles o maior do mundo, com capacidade de 1.200 megawatts. A usina fornece eletricidade para grande parte da região central da Rússia e para fábricas do complexo militar industrial do país. O movimento Atesh realizou um reconhecimento em uma base petrolífera estratégica da Federação Russa na região de Oryol. A instalação fornece 40% do combustível destinado aos grupos do exército russo que operam nas regiões de Kharkiv e Kursk. Segundo Atesh, os russos tentaram proteger o local com redes especiais antidrone sobre os tanques de armazenamento. No entanto, essas medidas se mostraram ineficazes. Os partisans já obtiveram as coordenadas exatas de todos os pontos-chave e os mapas da disposição da base. Todas as informações foram repassadas às forças de defesa da Ucrânia. Os ucranianos continuam impedindo ataques com mísseis e drones em Donetsk ocupada. Forças especiais e a unidade Ptahi Magyara, ou Pássaros de Magyara em português, destruíram uma base de armazenamento e lançamento de Shaheds após meses de planejamento, segundo o comandante Robert Brody. Na noite passada, a Rússia voltou a atacar a infraestrutura ferroviária das comunidades próximas à linha de frente, informou o vice-primeiro-ministro ucraniano para a reconstrução e ministro do Desenvolvimento de Comunidades e Territórios, Oleksiy Kuleba. Na região de Kharkiv, a Rússia tentou interromper a ligação com o leste do país e os trens precisavam ser desviados por rotas alternativas. Na região de Dnipropetrovsk, os ataques atingiram a infraestrutura energética ferroviária e uma estação. Nos trajetos para Donetsk e Zaporizhzhia, os trens estão com atrasos de até 5 horas. A Rússia atacou com drone uma instalação energética na região de Chernihiv. Segundo a administração militar regional, o impacto provocou um incêndio que já foi apagado. As equipes de energia estão trabalhando para restabelecer o fornecimento. Também houve consequências em outras áreas, onde a infraestrutura de transporte sofreu danos e os destroços de um drone danificaram uma residência e um carro. Vladimir Putin voltou a se gabar do avanço em armamento. Segundo a mídia russa, ele fez a declaração durante uma cerimônia de premiação aos desenvolvedores dos mísseis Burevestnik e Poseidon. O líder do Kremlin afirmou que esses sistemas utilizam apenas materiais nacionais. Putin também mencionou que novas gerações de armas baseadas em um sistema nuclear semelhante ao do Burevestnik já estão em desenvolvimento. Apesar disso, o porta-voz Dmitry Peskov disse que Putin não ordenou o início de testes nucleares, apenas a análise de sua viabilidade.
O ditador russo Vladimir Putin foi novamente pego mentindo, desta vez em relação ao suposto início da produção do sistema de mísseis Oreshnik. Como informa o Centro para o Combate à Desinformação, Putin já fez a mesma afirmação há um ano. Em novembro de 2024, após o ataque contra Dnipro, Putin começou a declarar regularmente o alegado início da produção em série do complexo de mísseis Oreshnik. Esse sistema é um míssil balístico de médio alcance, classe Terra-Terra, que pode transportar tanto uma ogiva nuclear quanto uma convencional. Supõe-se que seja baseado no complexo russo RS-26 Rubej. O centro analisou essas declarações e detectou uma contradição na retórica do ditador russo. Ele volta a anunciar o início da produção do Oreshnik, embora anteriormente já tivesse informado que esta estava em andamento há algum tempo. O Oreshnik é usado como ferramenta de propaganda e intimidação, refletindo a falta de disposição da Rússia em manter um diálogo construtivo. Do comunicado do Centro para o Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, no Telegram. Putin também ordenou o início dos preparativos para possíveis testes nucleares, mas apenas após uma decisão semelhante dos Estados Unidos. O ditador do Kremlin fez essa declaração durante uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia. Anteriormente, durante sua turnê pela Ásia, em 30 de outubro, o presidente Donald Trump afirmou ter ordenado às Forças Armadas dos Estados Unidos que retomassem imediatamente o processo de testes nucleares. Essa declaração ocorreu depois que o chefe do Kremlin, Putin, se gabou de um suposto teste bem-sucedido do novo míssil nuclear Poseidon. Segundo especialistas, a retórica beligerante nuclear da Rússia não passa de mais um blefe. O Kremlin não possui projetos promissores de mísseis. O Oreshnik e o Burevestnik são ecos de desenvolvimentos soviéticos. Além disso, os testes russos do Burevestnik são questionáveis, pois durante o voo o míssil deixa um rastro radioativo e nada foi informado a esse respeito. É bem possível que se trata de um míssil comum apresentado como uma arma milagrosa. Em primeiro lugar, o míssil é incrivelmente caro. Em segundo lugar, deixa um rastro radioativo. E sejamos honestos, na guerra moderna, como vemos agora na Ucrânia, quanto mais tempo um míssil permanece no ar, maior é a probabilidade de ser abatido. De acordo com Putin, os desenvolvimentos dos mísseis Burevestnik e Poseidon têm uma importância histórica para todo o século XXI. Ele afirmou que o Burevestnik teria superado todos os sistemas existentes no mundo em alcance de voo e que o Poseidon se move mais rápido do que qualquer navio de superfície. O chefe do Centro para o Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Andriy Kovalenko, classificou as declarações de Putin como uma tentativa de elevar artificialmente as apostas diante das derrotas militares russas. Putin segue claramente o roteiro de Khrushchev. O aumento da tensão em torno dos testes nucleares é uma imitação da crise dos mísseis de Cuba. Aqueles que estudaram a Rússia sabem que Putin sempre quis superar Khrushchev, a quem considerava um fracassado que perdeu para Kennedy. No fim, Putin será um Khrushchev menor. Andriy Kovalenko, chefe do Centro para o Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, no Telegram. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também declarou que submarinos nucleares norte-americanos estão posicionados perto das fronteiras russas, o que significa que as ameaças de Putin podem se voltar contra ele a qualquer momento. Na realidade, a Rússia já usou contra a Ucrânia tudo o que podia, exceto a arma nuclear. E a arma nuclear, como já foi repetidamente afirmado tanto no Ocidente quanto no Oriente, está cercada por um forte muro de contenção. Não apenas por parte dos países da OTAN, com advertências severas, mas também pelas linhas vermelhas, traçadas por Índia e China, que consideram inaceitável qualquer uso de armas nucleares, seja contra a Ucrânia ou em qualquer outro lugar. Sob esse ponto de vista, a Putin resta apenas se gabar de desenvolvimentos antigos, que, aliás, nem sequer está claro se realmente funcionam. Putin também informou que neste ano a Rússia colocará em serviço experimental o míssil intercontinental pesado Sarmat e que no próximo ano ele entrará em serviço de combate completo. Sempre que enfrenta pressão internacional, o ditador do Kremlin recorre à sua tática habitual, intimidar o mundo com supostas armas milagrosas sem precedentes, embora suas ameaças nunca se concretizem. Na prática, essas declarações se assemelham cada vez mais a um espetáculo de propaganda. Assim chegamos ao final de mais uma edição da UATV Notícias. Agradecemos sua atenção às notícias sobre a Ucrânia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar nossas matérias para apoiar o nosso trabalho. Acompanhe-nos amanhã para mais notícias. Boa noite.